Então é isso, galera. Vamos aí para a parte 3 da tortura, que é assistir esse debate de feministas versus masculinistas. Vamos lá. Mulheres que priorizam carreira ao invés de família correm o risco de perder o seu valor sexual de mercado. Nas entrevistas, pessoas concordaram. Ok, eu vou concordar com ela parcialmente. Tá certo. Pode nos explicar. Então, Ok. essa linha. Pronto. Essa. É óbvio que os dois homens dos masculinistas iam concordar com essa afirmação, né? E a mulher não. Porque no fim ela pode estar do lado deles, mas ela continua sendo uma mulher. Esse debate todo em torno, essa questão, essa polêmica em torno. E também porque, assim, apesar dela ser uma mulher que tá do lado dos masculinistas, ela não é que nem aquelas conservadoras, né, que pregam submissão e tal. Ela trabalha, ela é advogada, ela inclusive trabalha a favor dos homens, o que é um tanto quanto irônico, né? Porque ela tá trabalhando a favor, ela tá do lado desses dois caras que estão dizendo que por ela ter um trabalho, que inclusive é benéfico pra eles, ela perde o valor sexual dela. O valor sexual de mercado, só é polêmico por alguns motivos. Nós, justamente, a meu ver, com justiça, nós queremos ver as pessoas não como commodities em alvo de um consumismo. Nós queremos ver as pessoas como seres humanos que têm um valor intrínseco. Eu acho isso correto. No entanto, o fato de que nós, em várias situações, e quando a gente fala sobre mercado, sobre o valor no mercado, as pessoas acham que o mercado é uma coisa distante, é alguma coisa da bolsa de valores, é alguma coisa de gente rica, malvada. Não é isso. Por que uma pessoa vai para o supermercado e ela compra, em vez dela comprar um conjunto de folhas para salada e frutas para fazer suco, ela compra uma caixona de cerveja e um monte de Coca-Cola? As escolhas que as pessoas fazem dos outros para certas circunstâncias, para certas situações. Assim, ele tá querendo comparar mulheres com compras no mercado? É isso? Acontecem devido com as necessidades, muitas vezes irracionais, da pessoa. Eu dou alguns exemplos ligados até mesmo à racionalidade. Se eu for procurar um emprego, eu posso ser um especialista em inteligência artificial. Se a vaga de emprego precisa de alguém que seja capaz de ser um bom recepcionista, eu não sirvo para aquele emprego. O fato é que, em termos de atratividade, existem pessoas que são vistas como sendo mais atraentes e pessoas que são vistas como sendo menos atraentes. Existe uma escala de atratividade, as pessoas, olha que gatinho, que gatinha e tal. E essa questão, essa discussão em torno de valor sexual de mercado é apenas ver o que torna as pessoas mais atraentes, o que torna pessoas menos atraentes. Uma mulher ser mais bem-sucedida profissionalmente e financeiramente, foi observado que isso não torna ela mais atraente para os homens. Mas o homem ter aquelas características de ser melhor protetor e melhor provedor torna ele mais atraente para as mulheres. E por que isso? Por causa do machismo. Porque um homem não tolera ficar com uma mulher que pode ser melhor do que ele no trabalho. Por isso. Em um ambiente, falando de uma perspectiva heterossexual, óbvio, essa é toda a questão. Eu vejo que toda a discussão em torno e a polêmica é uma polêmica bastante infantil, bastante pueril. Nós subestimamos a capacidade do nosso cérebro de agir instintivamente, irracionalmente, e também o fato de uma pessoa perder o seu valor em termos de atratividade sexual no mercado pode não ser uma coisa tão ruim. Talvez quando ela muda de ser uma pessoa que é muito atraente sexualmente para ser um pai ou para ser uma mãe, talvez essa sexualidade apenas tenha amadurecido para algo até mais importante para ela e para os outros, para a sociedade em geral. Então, ser mãe é muito mais importante para a sociedade do que a mulher ser qualquer outra coisa que ela quiser. Isso. Aí eles falam que masculinismo não tem nada de machismo, né? Apenas pontuando que o que eu entendo que esse tema traz é justamente um debate que
trata do tema por baixo, aonde, né, geralmente feministas gostam de jogar ali o jogo do jogo baixo, jogo sujo. Isso é a prova de que no meio masculinista, como nos rotulam, existem diversos tipos de pensamento, pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra, como aqui mesmo foi citado pelos oponentes, eles têm dentro do campo do espectro feminista, são diversas vertentes. Então, Como eu falei, o feminismo tem diversas vertentes porque o feminismo existe. Ele é apoiado por dados e estatísticas que são baseadas na realidade, então ele é validado academicamente, logo ele faz sentido, ele é lógico, ele existe. Masculinismo são pessoas que pensam determinadas coisas na sua cabeça, mas nenhuma dessas coisas consegue ser apoiada por dados baseados na realidade. Então, as duas coisas podem existir, porque se uma coisa existe, ela existe, né? Mas apenas uma delas é baseada na realidade e a outra é baseada em pensamentos, ideias da cabeça dessas pessoas. pegar a vertente que aborda essa temática. Eu, no meu conteúdo, no meu trabalho, eu jamais abordei isso, não trato desse tema, não acho que ele é saudável. A quem interessa pegar esse tema e levar para cima? Quem quer destruir tudo o que nós estamos construindo quanto argumento válido. O que é tido como valor sexual de mercado? É a pessoa se interessar pela outra com base naquilo que ela enxerga. O primeiro impacto é o visual. Você não conhece uma pessoa, você não sabe de onde que ela vem, o que ela pensa. O primeiro impacto é o visual. Bom, vamos começar que esse conceito de valor sexual de mercado é amplamente discutido em comunidades masculinistas. Então, como eu disse, o masculinismo é algo que não é pautado na realidade, não existe dado nenhum para comprovar nada baseado na realidade. Então, esse conceito aí já é um conceito extremamente machista e misógino de colocar o valor, um valor, né, no corpo de uma mulher, né? Não só no corpo, como na mulher em si. É extremamente machista. Num relacionamento é aquilo que você pega e diz, olha, o que aquela pessoa ali me traz de interessante para que eu possa ir e abordar ela numa conversa e tentar desenvolver ali um papo que leva a um relacionamento. Então, o valor sexual é tido assim, ó, o que para mim, em termos de valores estéticos, interessa que me faça me mover, que faça com que eu me mova e vá até aquela pessoa conversar. Então você tem um atrativo sexual, né? As curvas da mulher atraem geralmente muitos homens, mulheres com curvas. E o que a nossa bolha aborda com relação à mulher? Se você começar a observar, geralmente a mulher, num primeiro impacto, também vê o homem fisicamente. O homem atrai o homem com uma estética razoável, bonita. Ó, vejam a diferença, né? Os homens, eles se atraem por mulheres que são bonitas, as mulheres se atraem por homens razoáveis. A gente vê aí, né? É tipo, senso comum, é super comum a gente ver mulheres lindas e maravilhosas com homens de beleza bem mediana, pra não dizer feios e horrorosos. E homens geralmente não ficam com mulheres que são lidas como menos bonitas do que eles, tá? Isso eles não fazem. As mulheres, elas têm que aceitar e ficar com homens que são mais feios que elas, mas os homens jamais ficariam com mulheres que eles não acham bonitas. E vai conversa. O que os masculinistas de uma ala mais radical, digamos assim, dizem que aquela mulher só vai ficar com esse cara se ele tiver algum benefício, se ela tiver algum benefício financeiro. O valor sexual da mulher é medido pelo que o cara tem no bolso. Ó, estão vendo? É isso que eu tô dizendo. A mulher, ela tem que ficar com o cara mais feio de todo e tem que amar ele incondicionalmente. Senão, ela é interesseira, entende? Mas o homem não. O homem, ele só quer ficar com a mulher mais bonita de todas. Entende? E isso não é uma questão para eles. Eles não ficam se julgando interesseiros se eles ficam com uma mulher lida como mais feia, porque eles jamais ficariam com uma mulher que eles acham mais feia do que eles. E o valor sexual do homem é medido pelo que a mulher tem dentro da roupa íntima, digamos assim. Né? Dentro do o corpo dela. O corpo dela interessa. E a mulher geralmente é vista por essa ala como interesseira porque ela visa primeiro, além daquela primeiro impacto visual, o dinheiro. Mas muitas vezes, se ela Então é o seguinte, o homem, ele vai ficar com a mulher por causa do corpo dela, o corpo mais bonito, porque é isso que interessa a ele. E a mulher se interessa pelo bolso do cara, tá? Essa é a perspectiva deles. Cara, aí ele pega e diz assim, o masculinismo não tem nada de machismo e nada de misógino.
Imagina se tivesse. Ela vê que o cara tem aspectos que dizem que ele tem recursos, como por exemplo, o cara chegou num carro importado, o cara chegou de helicóptero, ela já não vai nem se importar tanto mais com a figura estética do cara. Opa, esse cara tem recursos e eu posso me beneficiar disso. Então o valor sexual de mercado joga nessa temática, que eu acho um debate bobo, simples, que deveria ser eliminado, que funciona para a molecadinha que está querendo se relacionar e tal, mas para quem está tratando de temas sérios como leis, como o homem enfrentando toda uma máquina que defende a mulher dentro do judiciário, que é uma máquina de moer homens, eu acho que isso é um debate bobo que não deveria nem ter sido, né, levado. Não, ele trocou o debate bobo por outro debate bobo, né? Porque começou pelo fato de que é uma coisa totalmente inventada na cabeça dele, que o judiciário é matriarcal, né? Tipo, pra vocês verem, isso só comprova que o masculinismo existe só na cabeça dessas pessoas, é um mundo completamente inventado. Ao debate público, mas interessa a quem? A quem quer destruir tudo que nós fazemos, tudo que nós trouxemos de argumento e resumir tudo a isso. Homens que querem pegar mulheres e mulheres que são interesseiras, enfim, aquela história toda, né? Bem, na minha visão, com toda certeza, não chega a esse ponto, até porque isso daí foi um ganho do feminismo e a grande maioria dos homens, e como você falou, chega um homem maduro, ele quer fazer o quê? Ele quer uma mulher que esteja estabilizada, até mesmo para constituir família. A maioria das famílias hoje, elas são formadas com pessoas que ambos se ajudam, ambos estão trabalhando na sua duplo, triplo, quadruplo jornada, como elas gostam muito de falar aqui, né? Então, esse tipo de mulher que ela tem um mestrado, que ela está... Não, eles não estão ambos nas duplas, triplas jornadas. É a mulher que está nas duplas, triplas jornadas. O homem só trabalha fora de casa. Está trabalhando, que ela tem uma perspectiva de futuro muito grande, ela tem um valor sexual muito alto para aquele homem que quer construir uma família. Não, acho que a Jamília acabou de reconhecer, inclusive, os ganhos do feminismo. Ela é infiltrada. Acho que isso é importante. E acho que o termo valor sexual de mercado já demonstra a nojeira que quer refletir. Primeiro, valor sexual de mercado coloca assim as mulheres numa posição de objetos a serem escolhidos diante de um mercado, de uma série de mercadorias à disposição. Segunda, que o valor da mulher seja medido em base ao sexo, que é o que você falou, o que importa para a mulher é o que está dentro da roupa íntima dela. Isso é uma ideia absolutamente nojenta, misógina e que reduz as mulheres a um corpo para satisfazer os interesses do homem. E por que a mulher é reduzida a um corpo? Porque, em última instância, ela precisa ser a mãe, ela é aquela que vai gestar, ela é aquela que tem a ancestralidade feminina capaz de dar conta da reprodução da vida, etc. E é por isso que, de acordo com a lógica de vocês, o valor de uma mulher se mede pela sexualidade. Agora, acho que isso é uma ideia reacionária, nojenta, absurda, que coloca as mulheres, inclusive no mesmo patamar daquela série famosa, O Conto da Aia, que coloca as mulheres numa posição absolutamente inferior na sociedade. E veja só, gente, a maior parte das mulheres, inclusive da vida real, porque acho que aqui pouco se debate isso, não podem escolher exatamente se vão ou não ao mercado de trabalho. As mulheres precisam cuidar da sua família, cuidar e garantir da produção e da reprodução da vida, ainda mais se nós consideramos que 55% das mulheres brasileiras são mães solo. Então aqui está colocada uma dicotomia que sequer faz sentido. E a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser um mercado de trabalho, é importante que ela tenha esse direito. Se ela quiser ser mãe, é importante que ela tenha esse direito. Agora, nós precisamos olhar para o que está de fato ocorrendo. As mulheres trabalham, porque o capitalismo precisa que tenha todo este setor da sociedade produzindo e sendo explorado. E as mulheres precisam ter um emprego para garantir os cuidados da sua vida individual e da sua família. Então, sinceramente, esse debate sobre uma mulher ter carreira, etc., ele reflete um momento da sociedade tão atrasado que não tem nada a ver com o que é a vida hoje. Primeiro, parabenizar a Jamília por ter reconhecido uma vitória do feminismo. É uma consequência Adorei que vão pegar no pé dela por isso até o final do debate. do feminismo para a Uma sociedade. conquista do feminismo. Uma né? consequência. Então, isso Uma consequência é uma conquista. é importante, porque, acima de tudo, você é uma mulher, né? Então, eu acho que esse O
barbudo lá ficou de cara. Essa pauta tocou justamente num assunto que é caro às mulheres. Então, você pega essa questão do VSM, que infelizmente eu tô a par porque a gente, enfim, estuda o assunto, e esse termo é um termo que ele é oriundo de um movimento norte-americano, que são esses Red Pills, né? Incel, tem outras coisas, inclusive a Carol tem um vídeo interessante sobre isso, mas justamente, é importado, porque tudo que também é de ruim de lá a gente importa, e basicamente é composto por homens frustrados, né? Homens jovens, inclusive existem pesquisas que mostram que os meninos jovens estão cada vez mais conservadores, as mulheres jovens cada vez mais progressistas, o que é um problema grave a longo prazo, e são homens frustrados, que estão insatisfeitos. E aí a gente entra na questão do capital. Estão insatisfeitos com o modo de vida, estão insatisfeitos com o aumento do poder de compra das coisas, estão insatisfeitos com o eventual establishment, e aí eles culpam a esquerda, culpam as mulheres, culpam, enfim, o sistema, arrumam inimigos em comum para poder culpar, e dentro dessa comunidade eles acabam se identificando, se protegendo, né? Reafirmando a masculinidade e o tipo de masculinidade tóxica, porque a Carol comentou bem que existem outras masculinidades, né? Que não necessariamente são negativas, né? Não é essa a questão. Então, é importado disso, e o VSM basicamente trata-se de medir o valor da mulher diante da quantidade de relações sexuais que ela tem. É disso que se trata, né? De forma pura. E aí envolve justamente isso, homens frustrados, homens inseguros, né? Homens que entendem a mulher justamente como um objeto sexual, porque só conseguem imaginá-la quando existe uma circunstância sexual, então ela teve outros parceiros, ela já transou com sei lá quantos caras, portanto ela não serve para ser mãe, não serve para casar, não serve. Isso atrelado a homens inseguros, né? E aí também mostra por que o feminismo também, essa cultura patriarcal machista afeta a cabeça dos homens, desses meninos, né? Que não conseguem lidar com isso, não conseguem lidar com o fato de que mulheres são independentes, de que mulheres hoje podem escolher seus parceiros sexuais, e ao mesmo tempo podem trabalhar, podem votar, podem fazer isso, aquilo, dizer, né? Então isso tudo envolve uma palavra chamada insegurança e misoginia. Mais uma vez, enfim, está atrelado a essa cultura misógina, machista, nojenta, de atrelar tudo que envolve o universo da mulher para o bem e para o mal ao sexo, né? Do ponto de vista positivo ou negativo, ao sexo. Então, tudo gira em torno disso. Sobre essa questão de valor sexual de mercado e as mulheres acabarem deixando a família para focarem na carreira, eu discordo muito, porque, como a Mandy falou, a gente não tem muito essa escolha. O cuidar do filho, cuidar da família é muito nosso papel dentro da sociedade. E após a Revolução Industrial, muitas mulheres entraram nesse mercado de trabalho e acabaram tendo que conciliar essa dupla jornada de trabalho. Exato, então, tipo assim, mulheres que priorizam a carreira, né, em detrimento de cuidar dos filhos. Dizer que existe essa escolha de escolher a carreira, né, ao invés dos filhos, basicamente não existe, né? É, tipo, raríssimo, porque se a mulher precisa fazer essa escolha, geralmente a mulher escolhe cuidar dos filhos. Entendem? Mas como as meninas estão falando, essa escolha dificilmente vai existir. Geralmente as mulheres têm que fazer os dois. Por isso que a gente tem as duplas, triplas jornadas aí das mulheres, que é o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa, realizando as tarefas domésticas e cuidando dos filhos, né? Tanto de sair e cuidar fora de casa, quanto dentro de casa, receber seu salário para conseguir pagar suas contas e não ser dependente financeiramente exclusivamente do marido. Então, é justo que mulheres busquem a sua carreira, a sua emancipação financeira, que não sejam dependentes de homens. E aí entra a questão do valor sexual de mercado, né? Enquanto o homem tem um valor sexual de mercado maior quando ele tem status, poder, privilégio, dinheiro, a mulher tem um valor sexual de mercado quando ela é vista como uma mulher fértil. E aí entra as explicações dos próprios Red Pills, que falam que mulheres que têm ancas maiores, mulheres que têm seios maiores, cintura mais fina, elas são mais atraentes para os homens, enquanto para as mulheres, o homem provedor, o homem que tem status, o homem que tem carrão, o homem que é aquele estereótipo do Andrew Tate, do Dan Bilzerian, é o homem que nós queremos. Só que esse é exatamente o homem mais tóxico que existe, que é o cara que acha que aquilo ali é masculinidade. E isso acaba afetando a gente quanto vocês, porque se cria uma caixinha que fala, vocês são homens se vocês forem assim. Se você não tiver sucesso, se você não tiver poder, se você não tiver esse carrão, se você não tiver dinheiro, você não é homem, você não é másculo. Isso gera ressentimento, isso gera frustração e a culpa vira de quem?
das mulheres, porque só pode ser as mulheres que a gente está vivenciando isso. E daí entra o lado das mulheres, que a gente não pode seguir a carreira e ter sucesso e status, porque isso é valor sexual do homem. Se a gente tem uma carreira, se a gente é bem vista como uma mulher independente, uma mulher que tem status, Aí vai afetar o ego do homem, porque o homem ele não pode se sentir inútil, jamais. A mulher, por mais bem-sucedida que ela seja, por mais inteligente que ela seja, ela tem que se fazer de louco, se fazer de burra, pro homem se sentir útil de alguma maneira, mas não é pra que ele seja. É só pra ele se sentir. não, a gente não é vista da mesma maneira. A gente está em detrimento da família e estamos focando na nossa carreira. Mas os homens, infelizmente, estão seguindo a sua carreira e não estão preocupados se isso está causando detrimento com a família. Só para fechar, recentemente um CEO falou que mulheres não poderiam ser CEO porque elas têm um papel doméstico e que colocaria a família em segundo lugar e o marido em terceiro lugar. E daí fica aquele questionamento. Ele é um homem CEO. Ele coloca a família em segundo lugar e a mulher em terceiro lugar? Por que a mulher seria assim também se ela focar na carreira? Então, eu discordo completamente disso e acho que as mulheres devem sim focar tanto na sua carreira quanto poder conciliar com a sua relação com a família. Por isso, a favor da jornada 6x1, né? Para a gente ter mais contato com os nossos filhos e familiares. Todos vocês chegaram a falar dizendo que a mulher não tem escolha. Só que eu sou contrária a isso. Todos nós temos escolha. Vocês estão aqui porque vocês escolheram estar aqui. Assim, uma mulher pobre com filhos tem a escolha de ficar em casa cuidando só dos filhos e morrer de fome. Óbvio. Nós temos a escolha, nós mulheres temos a escolha de dizer assim, eu quero engravidar, eu não quero engravidar. Eu quero casar, eu não quero casar. Isso daí foi uma consequência de vocês. Vocês escolheram isso nessa busca do feminismo, de conquistar o direito das mulheres. Chegaram a esse patamar da mulher escolher. Gente, eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre escolhas, porque a galera antifeminista e masculinista adora falar sobre escolhas, né? Ignorando completamente que existem processos de socialização, né? Que a gente passa e a gente é ensinada desde pequena, através de várias informações aí que são passadas pra nós, desde a infância, que a gente tem que almejar o casamento. E a gente ali, até um exemplo que vou ter um vídeo no canal falando sobre a influência dos contos de fada, né, na nossa socialização e no nosso desejo por casamento e filhos. A gente cresce querendo isso porque a gente é ensinada a querer isso. Então, muitas mulheres acabam se casando, mas atualmente o Brasil é um dos líderes na taxa de divórcio, e os divórcios são iniciados principalmente pelas mulheres, porque a gente é ensinada a querer se casar. Aí a gente casa e a gente vê que, na real, esse casamento não é os contos de fada que nos ensinaram. E aí acaba tendo o quê? O divórcio. Então, essas escolhas, as nossas escolhas, elas não estão acontecendo num vácuo. Elas não é uma escolha genuína das mulheres serem mães. A gente é ensinada a querer ser mãe. Óbvio que podem ter mulheres que sim, mas falando socialmente falando, né? Nós somos ensinadas a isso, porque a gente recebe essas informações desde pequena, não é à toa que muitas se casam e acabam se divorciando. Enfim, é uma questão, né, que essa galera adora falar de escolhas como se a gente fosse livre de qualquer contexto, qualquer influência para ter essas escolhas. O que elas desejam e escolheram. Então, só para mostrar que qualquer pessoa aqui, todas as mulheres que estão aqui, tem esse poder de escolha. E para todas nós, mulheres que estão ouvindo aqui esse debate, o importante é nós tirarmos esse vitimismo, sabe? Isso é o sistema, é o fulano, é o cicrano. Quando a mulher, assim como o homem, ele foca em você, foca na sua carreira, ele cresce, assim como eu e assim como todas as mulheres que eu conheço, sabe? Elas se colocam como prioridade sua família, os seus filhos, e elas crescem, param de se vitimizar, elas conseguem ter um bom salário, assim como o meu, elas conseguem estudar e terem, por exemplo, igual eu, 2 filhos e não ficam vitimizando. Pega as meninas que não têm dinheiro nem para ter um absorvente, né? Elas conseguem escolher ter uma carreira, elas conseguem escolher estudar, né? Meninas que engravidam com 14 anos, elas conseguem escolher estudar, elas conseguem escolher ter uma carreira, né? Colocando a culpa no sistema, colocando a culpa no esposo, no tio, no irmão. Porque o fulano ganha mais do que eu. Tá bom, o que o fulano fez para ganhar mais do que eu? Porque todas as mulheres que eu conheço chegaram no patamar onde... Daí é essa questão que eu falo, todas as mulheres que eu conheço.
Amiga, a tua bolha não representa o Brasil. Chegaram por conquistas suas, porque estudaram, porque se esforçaram. E aqui eu estou falando de realidade minha, lá do Acre. Lá do Acre, é que vocês podem chamar aí de interior, mas são mulheres que conquistaram e, por exemplo, a minha mãe tem dois, é aposentada, conquistou, estudou e conquistou o seu salário. Conquistou o seu salário, assim como todas as mulheres da minha família. Então não existe esse negócio, a mulher é menos do que o homem, principalmente nos dias atuais. E o fato da mulher estar no mercado de trabalho chega ao que eu falei anteriormente, puxando aqui como conexão. Elas são mais valorizadas para um homem maduro que quer ter um relacionamento. Porque um homem que realmente quer crescer não vai querer uma mulher encostada. Não, é um breve comentário. É engraçado porque a Jamile está falando aqui como se nós fôssemos contra a mulher estar no mercado de trabalho, mas tem duas pessoas aqui nesse debate que concordaram com a afirmação e que concordam com o termo e com a ideologia por trás do valor sexual de mercado. E essas pessoas não somos nós, essas pessoas estão do seu lado. E a ideologia do valor sexual de mercado é a ideologia que diz que a mulher não pode estar nessas posições que você está defendendo. Como sempre vocês colocando e criando afirmações. Os meus dois colegas que vieram aqui, eles vieram com um ponto de argumentação que, pelo visto, vocês não ouviram. Não ouviram. Eles sentaram porque eles concordaram com a afirmação. Não. Inclusive, se você tivesse... Mas, gente, o negócio era, se tu concorda com a afirmação, vem pra frente. E os dois vieram. Como é que eles vão dizer que eles não concordam agora? Essa é a metodologia do debate. Claro, se a pessoa tem alguma observação a ser feita sobre o tema, pode sentar também. Inclusive, O em que minha defesa, eu demonstra que coloquei ela não não. ouviu, né? Tá Tá, eles aprovado, podem ter, coloquei eles não. podem ter ressalvas, mas tenho- predominantemente eles Sim, como concordaram vocês têm com a avaliação. ressalvas com as feministas radicais, por exemplo. Simples. Tem questões, detalhes que eu concordo e que eu discordo de várias questões. Sobre essa questão de valor sexual de mercado, eu concordo que existam estatísticas de crime no Brasil? Concordo. Eu concordo com o crime ser realizado? Não. Mas eu sei que ele eu não quero negar a realidade. Existem pessoas que são majoritariamente, nos ambientes onde elas vão, elas são vistas como mais atraentes e outras como menos atraentes? Sim. Existe estatística mostrando que os homens consideram essas mulheres que têm mais curvas como sendo mais atraentes? Sim. Existe um prejuízo causado às mulheres por campanhas feministas que dizem querer combater certos estereótipos de beleza? Sim. Primeiro, porque negam certos fatos que são apenas fatos da realidade. O que o pessoal fala, que é muito combatido como sendo uma coisa nojenta, uma objetificação da mulher, primeiro, eles não falam só da mulher, eles falam do homem também. Então, vocês veem como sendo apenas uma questão contra a mulher por, entre outras coisas, uma visão profundamente ginocêntrica. É tão ginocêntrico que não percebe que estão falando. Gente, olha só, aí a gente entra no super complexo e parece que que esses caras aí, eles fazem questão de ignorar, né? Quem são a maioria das pessoas que fazem cirurgias estéticas, né? São as mulheres. Por quê? Porque a pressão estética sobre as mulheres é muito maior do que sobre os homens. Quais são as pessoas que fazem botox, que fazem lifting facial, que, enfim, fazem um monte de procedimentos na cara para permanecer jovem para sempre? São as mulheres, porque as mulheres que sofrem com esse padrão de beleza pedófilo, não os homens. Inclusive, é dito que os homens, quanto mais eles envelhecem, mais bonito eles ficam, né? O que eu, particularmente, não acho que seja verdade, mas é isso que é dito pra eles, né? Então, quem sofre com padrão de beleza são as mulheres. Né? Os homens pouquíssimo sofrem. Eles não têm que fazer basicamente nada com a aparência deles, enquanto mulheres têm que estar sempre depiladas, têm que fazer as unhas, têm que fazer o cabelo, têm que fazer os cílios, têm que estar com a cara jovem pra sempre, não pode ter ruga. Então, assim, né? Para de se fazer de maluco. Falando do homem também, falando do homem e da mulher, falando dos relacionamentos. Existem alguns fatores, algumas coisas que são faladas por esse pessoal que vêm de estatísticas. Existem estatísticas, por exemplo, que mostram que as mulheres se interessam pelos 20, outras dizem que podem chegar até 5% dos homens mais destacados na sociedade. Isso. Calma aí. Esse aqui, pesquisa indica uma pequena porcentagem dos usuários recebe a maioria das interações. Por exemplo, um estudo observou que 20% dos homens recebem 80% de curtidas no Tinder, outros que 80% dos likes dos homens são direcionados a apenas 22% das mulheres e vice-versa.
Esses dados sugerem uma concentração de atenção em perfis considerados mais atraentes, corroborando a ideia de que uma minoria se destaca na dinâmica dos aplicativos. Tá. Isso é um fato social essa pesquisa não foi feita na sociedade toda, foi feita em aplicativos de relacionamento. Então pode ter um certo viés aí. Mas as mulheres passam e elas Ah, tá. E vocês entendem, ele tá falando que as mulheres se interessam só por 20% dos homens, e os outros 80% não. E aí eles se sentem injustiçados por isso, né? Porque as mulheres se interessam só por uma pequena parcela deles e ignoram o resto. Só que como a gente viu ali na notinha, o contrário também acontece. Então isso é uma coisa geral, né? Que as pessoas em geral, tanto homens quanto mulheres, se interessam pelos 20% que são considerados mais atraentes pelo senso comum. Né? Não é uma questão de mulheres que fazem isso. escolhem apenas aqueles que são o top do top do top do status social. Tipo assim, mulheres não são megeras, tá ligado? É isso que ele tá querendo dizer. Ele tá querendo dizer que mulheres são megeras. Que a solidão masculina existe, porque as mulheres escolhem só o 20% e os outros 80% são deixados sozinhos. Só que o contrário também acontece, como foi aqui, né, desmentido pela mediação do debate. Envolve beleza, dinheiro, posição, envolve tudo. Então, assim, dizer que as mulheres valorizam isso não é misoginia, é a observação de um fato. Sim, é misoginia porque tu não tá observando um fato, tu tá distorcendo um dado a favor da tua argumentação. Porque a gente acabou de ver que não faz sentido o que tu tá falando. Você dizer que os homens estão procurando isso porque eles querem ser escolhidos é você ter uma visão do homem de uma forma compreensiva. Poxa, por que a mulher se embeleza tanto? Porque se ela se embelezar, ela vai ser melhor vista pelos homens, ela vai ser mais escolhida. Por que os homens lutam tanto? Por que eles trabalham mais? A informação sobre diferença salarial entre as mulheres e os homens. Ah, pronto, vai dizer que os homens realmente merecem ter mais salário do que as mulheres. Não é falsa, mas o motivo disso é falso. Os homens trabalham mais em detrimento da própria saúde. Se eles puderem ter 30% a mais de salário, eles trabalham mais distante de casa, nos horários piores, mais insalubres e mais perigosos. E o trabalho doméstico segue invisível, né? A mulher tá em casa, olhando pro teto, sem fazer nada, certo? Se eles puderem ter 30% a mais, porque ter 30% a mais aumenta a possibilidade de ele ser escolhido. Então, sim, existe um mercado. Nós não somos todos, homens e mulheres, não somos apenas vítimas disso e não somos apenas perpetradores disso. Nós agimos de acordo com instintos, algo biológico, e também por certos padrões sociais. Os seres humanos não são apenas biologia e não são apenas cultura. E uma parte disso que é falado, de VSM, dos pessoal Red Pill, é apenas a observação de estatísticas. Eles não fazem um julgamento, eles dizem as coisas são assim. É daí que vem a metáfora da Red Pill. Red Pill significa falar a verdade e viver de acordo com a verdade, não negar a verdade. É apenas isso. Mas é que essa questão, né, infelizmente eles usam o Red Pill, que é o termo do filme Matrix, né, que é tipo assim, enxergar o mundo como ele realmente é, mas na verdade, parece que eles tomaram LSD e começaram a enxergar coisa que não existe, tá ligado? Tipo, eles inventam as coisas na cabeça dele, que nem esse cara falou, ele usou um dado, ele pegou uma estatística real, só que ele distorceu essa estatística pra provar o ponto do que ele tá falando. Então, eles não estão vendo a realidade, eles estão distorcendo a realidade em favor do argumento deles. Como um dos dois que sentou aqui primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: essa é mais uma prova do que eu afirmei, que o feminismo pega e bota todos os masculinistas num bolo só. Como se todos nós tivéssemos essa visão, isso é o certo, tem que ser assim. Estamos fazendo uma análise, um recorte da sociedade. Tanto é que eu citei que geralmente acontece, e aí eu falo com propriedade porque eu faço parte dessa bolha masculinista, e eu convivo com, né, virtualmente, mas eu convivo com as pessoas e eu estou ali no debate diário. Para vocês terem uma ideia, assim, é até estranho falar, mas uma grande parte desse grupo me trata, sabe como? Pai vagina, é o apelido que eu ganhei. Eu sou o pai vagina. Por quê? Porque eu não compactuo com essa ideia dos caras de ficar tratando esses temas. Novamente, isso é um debate que rola entre a molecadinha, geralmente jovens. O recorde que eu percebo geralmente, jovens, moleques, né, que estão na adolescência. Não podemos tratar todos os masculinistas como uma coisa só, como vocês sempre afirmam que, não trate o feminismo como uma coisa monolítica, como um bloco único. Não. Então,
se está sendo rotulado um grupo chamado masculinista, é necessário existir o recorte dentro dessa bolha, onde você avalia a situação como ela de fato é, como bem disse o Aldir. Não vamos pegar e generalizar, englobar todo mundo. Bom, como eu falei já, o feminismo ele é validado academicamente porque ele se baseia em dados da realidade, e masculinismo não. Ele fica repetindo isso muitas vezes, de que masculinistas não são a mesma coisa, só que ele em nenhum momento fala quais são as vertentes do masculinismo. Né? Se ele não quer ser só rotulado de masculinista, né, como se tudo fosse a mesma coisa, por que ele não fala? Então, qual é? Porque as meninas ali do feminismo falaram, né? Sou feminista marxista. Elas dominaram muito bem. Qual é a vertente delas? Agora, por que ele não. Se ele faz tanta questão de dizer que são diferentes, que existem vertentes diferentes, por que ele não fala? Coletivizar uma culpa. É importante que você não coletivize a culpa de um cara que fala uma merda, né? E aí trata todo mundo como a parte daquele problema. Ó, tá vendo isso aqui? Pinçam aquilo ali, que é o cherry pick, coloca em cima, ó, isso aqui é o problema está aqui. Então, novamente, repito, eu dentro da bolha sou conhecido como pai vagina, porque eu não sou o cara que vende essa narrativa. Sou um cara já na segunda idade, tem primeira, segunda, terceira idade, talvez eu não estou na terceira, quase na terceira já, mas enfim, estou na segunda e aí eu vejo esse debate da molecadinha, entendeu? E aí os caras vêm no meu DM, pai, você tem isso aqui, pai vagina, não sei o quê, porque eu não sei quem tem razão, porque existe uma bolha de fato bem radicalizada dentro desse grupo, e eu afirmo, e já afirmei isso em vídeo, sou atacado por eles inclusive, quase derrubaram meu canal, eu quase fui derrubado por masculinistas, por coisas que eu discordo do que eles falam. Eu trato o seguinte, olha, isso só fortalece quem quer nos destruir, porque pegam isso e tratam isso como sendo uma coisa monolítica, uma coisa única, e não é. E a molecada não entende, justamente porque ainda são moleques. Então eles preferem tratar esse tema, porque para eles interessa pessoalmente, eles veem uma mulher linda, bonita, toda gostosa, e os caras querem aquilo, eles veem que eles não têm, como é que eu faço? E vê o cara que é do topo e fala, como é que aquele cara consegue? Eu quero entender uma mulher, principalmente mulheres, hoje em dia, em época de OnlyFans, por exemplo, a menina sabe o valor sexual de mercado dela. Ela sabe o valor de sexual de mercado, que ela vai lá no OnlyFans e ela fica milionária. Porque sabe que é um valor, tem valor naquela imagem estética. Gente, vamos aqui só fazer uma coisa que eles falam como se qualquer menina no OnlyFans fosse milionária, e isso não é uma realidade, tá? Pouquíssimas meninas conseguem ter dinheiro com OnlyFans, inclusive muitas meninas entram aí com a ilusão de que elas vão ter muito dinheiro e elas não têm e acabam sendo expostas pelo resto da vida delas, tá? Então, não é bem assim. Bonita e atraente. Financeiramente mensurável. Né? Exatamente. Então, talvez a percepção das feministas seja que isso é um problema que vem de cá, porque acabaram percebendo que talvez do lado de lá existem os debates internos que não estão sendo feitos, né, com essas mulheres que sim, que enxergam o valor sexual do mercado pelo que ele tem. Esse debate é feito sim entre as feministas. Geralmente, quem diz que é empoderador, mulher vender o seu próprio corpo, é o feminismo liberal. Tá? O feminismo marxista, o feminismo radical não vê dessa forma, não enxerga o corpo da mulher como um bem que pode ser vendido, né? É quem paga mais ali para tirar foto do corpo dela nu. Ela usa a estética, o capital estético dela e fica milionária. Você dificilmente vê um homem vendendo um OnlyFans ficando milionário com o capital estético. Mas essa é a questão, dificilmente tu vê mulheres que ficam milionárias por causa do corpo, são pouquíssimas as que conseguem. Então é uma questão de percepção do que a gente vê acontecer na sociedade, enquanto interesses individuais, sabe, sem coletivizar. Então o problema existe, nós sabemos que isso não é uma coisa... É porque essa questão, esses homens colocam as mulheres que vendem o próprio corpo como privilegiadas, porque elas, só por venderem o próprio corpo, conseguem ser milionárias. Primeiro que são pouquíssimas que conseguem, segundo que o preço de ficar milionária com o seu corpo é um preço de ser um objeto o resto da tua vida, de ser desrespeitado o resto da tua vida, entende? Que agrega, inclusive, né, a Jamília aqui citou que como um ganho do feminismo. Eu discordo, né, respeitosamente. Na verdade, uma consequência. Não, só concluir assim. Não, ok, consequência. Sim. Porque é o seguinte, quando você pressupõe que existiu ganho, você quer dizer que existiu uma pressão e não uma concessão. O homem concedeu para a mulher os direitos, porque conquistar é você lá meter uma arma na cara e falar... Nossa, que bondosos os homens. É o seguinte, me dá, senão acabou. Não, então... quando eu citei isso, eu me referi na questão da consequência. As mulheres chegaram num ponto de quererem trabalhar, de quererem fazer isso, fazer aquilo, e elas conquistaram isso. E como consequência, o que aconteceu? As mulheres foram para o mercado de trabalho e aí teve um peso nas costas, que foi o quê? A carga que tem em casa. Que são o quê? As crianças, limpar a casa, que às vezes colocar uma faxineira vai sair muito caro. Então isso daí foi, querendo ou não, um ganho.
que o feminismo conquistou. É isso que eu tô querendo. Não, o feminismo não conquistou o ganho do trabalho em casa, como eu já falei num outro vídeo, né, do primeiro debate. O feminismo nunca lutou para a mulher ter uma dupla jornada. O feminismo queria a independência financeira das mulheres. Então, a causa da dupla jornada não é a independência financeira das mulheres, é a misoginia e o capitalismo. Porque a mulher só tem que trabalhar em casa desse jeito, tem essa dupla jornada, porque os homens não querem fazer as tarefas domésticas e porque o capitalismo precisa que o trabalho doméstico seja um trabalho não remunerado, para ele continuar funcionando. Então, mais uma vez, ela tentou criticar o feminismo e acertou no capitalismo. Entendi. E principalmente você na sua faixa etária, o que eu percebo, observando mulheres que se aproximam da nossa causa. Não, você não tá na segunda igual eu. Só para informar, a gente tem 4 minutos. Tá, rapidamente, 1 minuto só para concluir. O que eu percebo é que existe um incômodo de mulheres que chegam já numa faixa etária e já conquistaram. A Jamília, ela é independente, como, né, as feministas gostam de vender. Ela vive do dinheiro dela, do trabalho dela, do conhecimento dela. O grande problema é que ela usa o conhecimento dela para atacar o feminismo, que aí fica um problema que gera para lá. Eu não digo nem atacar. Não, enfim, atacar pode falar. Enfim, o que eu digo jovens, meninas jovens, eu percebo, minha percepção enquanto sociólogo da bolha. As mulheres jovens acham maravilhoso essa questão do capital sexual de mercado. A mulher, quando já passa dos 30, vê que ela já é parte daquele que, olha, é o seguinte, ó, você já não vai ser talvez a que eu buscaria. E aí você tem que entender, beleza, meu irmão, não queria você também, você tá fedendo a leite, sei lá, e caga pra aquele idiota falando merda, entendeu? E você talvez encontre um homem que de fato tenha já uma vida estabilizada, né, que possa ali dividir com você a vida. Então, o que eu oriento, tipo assim, talvez para as mulheres em geral, não só feministas, cague pra essa molecadinha que tá falando merda, enfim. Não, acho que o fato de você ser chamado de pai vagina como um xingamento já também demonstra bastante aquilo que nós estamos querendo dizer. Sim. Porque você ridicularizar alguém a partir de um atributo feminino, não por acaso, inclusive, as partes íntimas. Né? Enfim. Tudo bem, mas foi a intenção. E veio de um setor masculino, pelo que você mesmo colocou. Mulheres masculinistas. Não só. Veja, isso corrobora o próprio argumento que você tinha utilizado antes de que um homem ser ridicularizado também é ser chamado de broxa, que é o homem que não é viril, etc. Por que então, que ele foi perceba, pelas mulheres? aqui você pode até dizer que você não concorda com a narrativa do valor sexual de mercado, mas para mim você está corroborando o mesmo tipo de argumentação. Olha só, você tá Meu Deus, mas o cara não deixa ela falar, puta merda. Você o que eu falei. Tudo bem, então você concorda. Mas melhor ainda. Vamos lá. Melhor ainda. Mas eu posso terminar o meu ponto de vista? Posso terminar o meu ponto de vista? Por favor. Porque você pode dizer que tem ressalvas, foi essa a palavra que você utilizou antes, você pode dizer que não é bem assim, que é com vírgulas aqui, pontos ali. De toda forma, a sua lógica argumentativa, o seu modo de enxergar as mulheres, enxergar a masculinidade corrobora uma concepção altamente opressora. E veja, eu acho que é verdade, tem mulheres que reproduzem concepções machistas. A gente nunca negou isso. Eu acho que é verdade. Tem mulheres que reproduzem entre mulheres e na sua relação com homens padrões estéticos, padrões do que a sociedade exige que a gente seja. Agora, nenhum homem está sofrendo por ser homem. Digo, numa relação entre um homem e uma mulher, em que uma mulher reproduz uma ideia de um ideal estético, ela não está fazendo isso porque ela está oprimindo o homem por ele ser homem. Ela está fazendo isso porque existe um ideal do que é a beleza, do que é o corpo feminino, do que é o padrão social aceitável, etc. E não pode ter o ideal pessoal dele próprio, ele pode. Mas nós não estamos falando de indivíduos, nós estamos falando de sociedade. Nós estamos falando de um ponto de vista de um processo que ocorre generalizado, em que homens e mulheres podem reproduzir opressão, mas a opressão surge porque as mulheres são vistas como menores, inferiores, piores e sexualizadas e objetificadas por serem mulheres. Pega uma piadinha de moleque. Então veja, uma coisa aqui é o seguinte, é verdade, isso não se trata de vitimismo, não se trata de vitimismo. Gente, fala você pra gente concluir. Isso, eu só quero dizer uma coisa, vamos ouvir a Carol e aí nós vamos concluir. A Carol vai concluir pra nós. Eu entendo e concordo também que envolve muitos meninos aí, eu já vi muitos meninos que se denominam incel, né, que eles não se relacionam com mulheres, acabam sentindo ódio de mulheres por conta disso, é estudado por pesquisadoras feministas, mas hoje existe um mercado da misoginia, as pessoas ganham dinheiro vendendo cursos, mentoria, advogando para homens, né, agressores,
estupradores, pedófilos, porque alguém precisa, De né, advogar novo para esses isso, caras. meu. Não, De calma, eu novo, só tô... a mesma coisa que existe advogados para homens, existem ela terminar advogados de para falar? Sim, mulheres. é por isso que eu ia falar, eu ia quando tá me terminar. acusando aqui novamente. Não, eu não tô te de acusando novo, de nada. tá sim. Não Eu não tá tô falando falando de da ti, Jamile. amiga. Eu tô Você falando acha de, que não tipo, existe advogado... mulheres que estão advogando então para Se a estupradores? Carapuça serviu, serviu. então. A carapuça serviu. Sim, ela falou que existem advogados para agressores e estupradores, o que é verdade, porque eles têm direito a um advogado, mas ela levou para si. Né? Agora, se ela levou para si, aí a culpa já tá. Eu não falei Homem não pode ter você. defesa, tá, Eu pessoal? não Homem falei de não pode ter você, defesa, eu não tá? citei você, eu falei que Não, existem você não pode ter advogados defesa, não, advogados tá de bem. homens. Carol, Você só citou a conclui, minha gente. profissão. Eu só tô querendo você falar- me atacando, Sim, porque. você está atacando todos os profissionais vamos lá, que defendem vamos lá homens. novamente, E não é eu vou porque falar do defendemos zero. homens que estamos desrespeitando falar do zero. a sociedade. Vamos ouvir. Gente, completamente desequilibrada. Eu vou falar do Vamos ouvir zero. a conclusão da Eu vou só, tipo, já que ela interrompeu, vamos lá de novo. Então fala com respeito. Mas eu não tô falando Mas, gente, ela não pode falar, mas é uma verdade. Agressores e estupradores têm que ter advogados. E existem advogados que fazem isso. Ela não falou dela. de você, Jamile. Respeite. Eu não tô falando de você, vamos lá de novo. Existe uma pesquisa feita pela NetLab, onde eles pegaram e fizeram um relatório sobre misoginia de mercado, e eles analisaram que existe sim canais que lucram com isso, que fazem lives que eles monetizam muito, falando sobre ódio contra mulheres, e ok que vocês são pessoas que estão nessa bolha e vocês não se veem dessa forma, mas é o que chega na Surface, é o que chega para as pessoas na maioria. Quando eu falei que existem pessoas nesse meio que advogam focados nesse tipo de coisa, eu não tô falando de você, Jamile. Eu tô falando da NetLab, que pegou pessoas que realmente focam exclusivamente em defender o direito dos homens, mas não defendendo o direito dos homens, atacando mulheres, atacando feministas, falando que mulheres são falsas denúncias, isso e aquilo, enquanto na verdade só está ganhando dinheiro com isso, com mentoria, com curso, com conteúdos proibidos, como Andrew Tate, que é muito conhecido por isso, o cara ficou praticamente bilionário fazendo esse tipo de coisa. E até mesmo os casos de pessoas que trabalham no direito, e não tem problema, porque é o que eu sempre falo, advogado criminalista vai acabar atendendo pessoas que cometeram crimes que para nós são repulsivos, e tá tudo bem você ter escolhido esse lugar, entendeu? Tá tudo não, bem. não escolhi, eu não sei o que Não, você está aí que eu falando. tô falando. Você falou que eu Que foi estou que eu falando escolhi? de você. Não estou Eu falando atuo de no você, direito entendeu? criminal contra falsas acusações. Aí que tá. Você não ganha dinheiro com seus clientes? Assim como você ganha dinheiro também lá na onde Monetiza você o está. ódio, Mas é com misoginia que eu tô ganhando dinheiro? Não, eu Ou é não- acolhendo vítimas de estupro, Primeiro, inclusive eu homens? não prego ódio contra as mulheres. Mas você lucra, eu não lucra? luto contra, Eles não são, tipo, clientes contra seus? ódios e eu não Masculinistas lucro não são nada seus com clientes? isso. O seu trabalho é lucrar com Entendi, masculinistas, você não tá entendeu? você não tá- eu porque, assim, não tô eu tô- criticando ela, eu tô Não, criticando você a tá misoginia me de acusando, mercado. entendi as Você duas. está Tem o dizendo seguinte. que eu ganho dinheiro Existe eu pregando entendi o que você ódio falou, contra as entendi. mulheres. Ela isso está que você tá falando. individualizando, ela está Entendi, porque assim, individualizando, entendi. ela não está como vendo pesquisa, estatística. Eu como advogado, é lógico, eu como advogado, eu entendo que não, você não está criminalizando a profissão advogado, Exato. até porque a gente vive num Estado democrático de direito Exato. e todo mundo, a pior das pessoas tem direito à defesa, né? E caso seja culpada, merece Passar por um ser processo punida, legal. né? Enfim. Mas ela fez uma insinuação. Ela fez uma insinuação com uma generalização Sim. no momento que ela colocou da seguinte forma. Ela afirmou, Existem na verdade, pessoas- ela afirmou que eu Relatório, ganho pessoal, dinheiro eu pregando eu ódio vou contra encerrar as essa mulheres. rodada porque a gente isso. vai entrar depois de pega a novo num gravação, ponto gente, que eu não discute de gostaria novo. de entrar. Eu vou encerrar essa rodada não, porque não. cortou. Isso daí foi muito individualizar o O que eu vou dizer, né? Eu tô um pouco ansiosa aí pro próximo, né? Vai ter próximo? Não sei. Mas queria que tivesse.